Está sem tempo para estudar? Dia muito corrido? Agora a Vale estará disponibilizando um método que vale a pena conferir. Estamos lançando a lei em áudio. Escute e aprenda onde estiver, no ônibus, no carro, caminhando, na academia ou até mesmo no trabalho. Um novo método para remir o tempo e obter vantagens na hora de realizar o seu concurso. Um conteúdo de qualidade que pode te salvar. Confira o nosso material. Lei 7.210, de 1984. Lei de Execução Penal. Título 5. Da execução das penas em espécie. Capítulo 2. Das penas restritivas de direito. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 147. Transitado em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Seção 2. Da prestação de serviço à comunidade. Artigo 149. Caberá ao juiz da execução, inciso 1, designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Inciso 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Inciso 3. Alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Parágrafo 1º. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre a ausência ou falta disciplinar. Seção 3. Da limitação de fim de semana. Artigo 151. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Artigo 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Seção 4. Da interdição temporária de direitos. Artigo 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º.
nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juiz da execução determinará a apresentação dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Artigo 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Capítulo 3. Da suspensão condicional. Artigo 156. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Artigo 157. O juiz ou o tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Artigo 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, salvo na hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Parágrafo 3º. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos Estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a qual está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção para os fins legais qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quanto ao tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, há de realizar a audiência admonitória. Artigo 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 20 dias,
o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Artigo 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Capítulo 4. Da pena de multa. Artigo 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Artigo 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento. Artigo 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 desta lei. Artigo 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Artigo 168. O juiz poderá determinar que a cobrança de multa se efetue mediante desconto do vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte. Inciso 1. O limite máximo do desconto mensal será o da 4ª parte da remuneração e o mínimo o de 1/10. Inciso 2. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. Inciso 3. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Artigo 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas. Parágrafo 1º. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Parágrafo 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício, executando-se a multa na forma prevista neste capítulo ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Artigo 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.